Efésios 4, a partir do versículo 17. O meu subtítulo diz: a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lá no 4,17, e o subtítulo também diz assim: a santidade é oposta à dissolução. Sobre o que nós vamos falar, irmão? Da santidade ao Espírito de Deus, do novo homem, de como é o proceder do novo homem, como é que nós mantemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Entre os gentios e os judeus, era uma diferença muito grande. Por quê? Quando eu anunciava Cristo para um judeu, o judeu já tinha metade dos princípios cristãos. Porque o sistema judaico, não matarás, não roubarás, não se entregais a dissoluções, ao pecado, tudo isso já vinha numa prática judaica. O judeu, ele não entrava em prostituição, o judeu, tudo isso que o evangelho, o cristianismo já pregou, o evangelho de Cristo pregava, o judeu já fazia. Só que os gentios, eles não tinham vamos botar assim, essa academia. Ele não era criado desde criança lendo o livro das leis, aprendendo a confiar em Yahvé. Eles tinham sua religião, a religião pagã. E como é que funcionava a religião pagã? A religião pagã, muitas das vezes, seus cultos eram movidos a bacanais, eram movidos a dissoluções sexuais. Isso era o culto deles, a forma que eles adoravam aos seus deuses. Nós ouvimos falar de deusa Diana, dos postes ídolos. Eram coisas que para eles não tinha nada demais, porque fazia parte da sua cultura e da sua religião. Entretanto, quando o evangelho chegava e falava assim, não pode mais. Não pode mais? Não, você não pode mais fazer isso. Era um confronto de opostos. Mas os gentios, eles se entregavam. Já os judeus era aquela questão assim, olha, ele não é circuncidado, não é circuncidado, e não jejuou. Jesus, teus discípulos não jejuam. Aí Jesus falava, para que eles vão jejuar se o noivo ainda está aqui? Vai ter um momento em que o noivo vai lhe ser tirado, aí jejuais. As questões dos judeus eram umas questões legalistas, porque a base e princípio para andar com Cristo o judeu já tinha. E eles ficavam presos e, para falar a verdade, eles eram mais enrolados até às vezes do que os gentios, que aceitavam e se entregavam a Jesus. Vimos gentios abençoadíssimos como Cornélio, cheio do Espírito Santo. Mas quando chegava na parte judaica, eles tinham uma certa dificuldade. Por quê? Por questões de legalismo. O que hoje nós começamos a fazer com a nossa vida cristã. Não, isso aqui que eu pratico, não é assim certo, mas também não é muito errado, porque tem pessoas que fazem pior. O padrão agora virou pastor fulano de tal, que teve um escândalo, a igreja do fulano. O padrão, palavra de Deus. O padrão, Jesus Cristo, segundo Deus. O homem que foi criado segundo a Deus. Este é o padrão que devemos seguir.
E lá no 17 nós vamos começar a ler a respeito dessas admoestações, né? Que ele falava isso para os cristãos. Isto porquanto digo, lá no 17, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí lá no 18, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vamos parar até aí. Você vai começar a entender o que eles estão falando. O que acontece quando o crente, ou a pessoa, não vou botar nem o crente em si, começa a querer andar pelos seus próprios pensamentos? Sobre ela começa a reinar um orgulho, sobre ela começa a reinar uma cegueira, sobre ela começa a andar passos vacilantes. Por quê? Porque não tem mais um padrão, não faz parte de um padrão. Eles começam a criar próprios padrões, próprias filosofias para seguir o seu curso cristão, para seguir o seu curso de vida. Então fala, não, mas eu não... Gente, Deus é amor, então todo tipo de amor é válido, porque ele não está fazendo mal a ninguém. Isso é o quê? Uma espécie de padrão que a pessoa criou pelos seus próprios pensamentos, as levando à cegueira, porque não foi bem isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas quando nós começamos a ser guiados pela palavra de Deus, nós começamos a ser incomodados. Incomodados por quem? Pelo nosso velho homem. Aquilo que o Regis praticava antes de conhecer Jesus, hoje incomoda o Regis, porque o Regis é um salvo em Cristo. Então, o caminhar do Regis, não existe tal situação da pessoa aceitar a Jesus, andar com Jesus e ter a mesma vida de antes de Jesus. Não tem como, é impossível. A primeira coisa que Jesus começa a fazer é transformar o teu coração. Não tem como eu acreditar em Deus, ser salvo por Jesus, ter o Espírito Santo na minha vida e ter pensamentos antigos. Não tem como, não dá, o Espírito Santo não permite, não é compatível. Aí é que ele está dizendo isso, dos opostos. Aí ele fala o seguinte: por que o coração deles eles andam na cegueira, na ignorância? Porque o coração é duro. Mesmo que ouve a palavra de Deus, causa-lhe comichão nos ouvidos. Arruma um jeito de associar a sua vida à palavra de Deus. Hoje está muito mais fácil flexionar a palavra de Deus com o meu estilo de vida do que o meu estilo de vida à palavra de Deus. Hoje eu tento inverter os valores de Jesus Cristo para que Jesus Cristo me siga e não eu a Jesus Cristo. Então vamos começar a entender e você falar, não, mas o que você está falando é muito agressivo. Mas gente, isso na prática não é tão agressivo assim. Às vezes andamos assim e não percebemos. Às vezes temos dificuldade de ouvir e não percebemos. Porque ouvir não é apenas escutar, é guardar no íntimo e aquilo fazer parte de uma prática de nossa vida. Por isso que quando ele fala a respeito de andar. Lá no 17, ele, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis. Ele fala de algo de caminhar, de prosseguir dessa forma. Não prossiga assim vocês. E lá no 19, ele começa a falar o seguinte: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe o que isso significa, irmão? Que quando eu começo a ignorar a voz do Espírito Santo, eu me torno insensível à voz dele. Então, a prática de todo tipo já não me é mais problema. Eu continuo praticando e continuo vindo à igreja. Eu continuo vindo participar das coisas da igreja, mas continuo praticando. Não me é mais incômodo. Por que não é mais incômodo? Porque o meu coração se endureceu, eu estou insensível. Então eu pratico sem perceber o tamanho da gravidade. Vamos começar a mastigar isso. Qual é a gravidade de uma mentira? Depende. Se você conta uma mentira para um mentiroso, tanto faz, porque ele já mente pra caramba, já mente. Agora, se você conta uma mentira para uma pessoa que odeia a mentira, isso é tão agressivo, isso é horrendo. Entende uma coisa? Deus odeia a mentira. Então, imagine se a mentira é uma coisa ruim para você, que é pecador, imagine para Deus. Qual é o grau de uma infidelidade? Depende. Para um infiel,
é parte da vida dele. Ele já é infiel. A infidelidade faz parte do seu caminhar. Mas para uma pessoa fiel, você agir, eu não estou falando só de infidelidade conjugal não, meu irmão, qualquer tipo de infidelidade. Uma infidelidade, mas entenda algo, é uma coisa muito agressiva. E entenda, Deus é fiel. Vamos começar a entender que os nossos atos não são apenas atos, são agressivos a Deus, porque Ele é o padrão. O que seria pecado? Pecado não é aquilo que transgride a minha lei, nem aquilo que me magoa, nem aquilo que eu não acho certo. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei e o caráter divino. Aquilo que transgride o caráter de Deus, que sai fora da essência divina, daquilo que é de Deus. Isso é pecado. Então, o padrão é Deus e não você. O correto é a palavra e não as nossas filosofias. Hoje existem várias vertentes. Por exemplo, no início do mover do pentecostal, no mundo, começou a se ter vários pensamentos a respeito do Espírito Santo. Não, você não foi batizado, você foi selado, porque para ser batizado tem que falar em línguas pelo menos uma vez. E você foi selado porque você só ficou glorificando. Mas, gente, se você procurar isso na Bíblia, a Bíblia não fala nada disso. Em nenhum momento, nem de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia nunca fala isso. As pessoas começaram a criar suas próprias filosofias, aí começou a fazer sucesso a guitarra. Guitarra é coisa de Satanás, do capeta. Hoje a guitarra está no púlpito. Mas por quê? Porque as pessoas criavam suas próprias filosofias. As pessoas começam a criar paradigmas, regras que não estão na Bíblia. Existe um monte de coisas que a Bíblia te dá liberdade de fazer e que nós não fazemos, porque não a conhecemos. Mas existe um monte de coisas que a Bíblia te proíbe fazer e você faz, pratica e não se tem conta de que você está praticando errado. Por quê? Não conhece a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, logo eu tenho pouco conhecimento de Deus, porque isso é o que revela Deus. Aí vamos olhar lá no 20, porque lá no 19 está falando da consequência de andar com a própria mente. Eu estou falando para os irmãos ficarem atentos se as minhas filosofias estão vindo de dentro da Bíblia ou da minha cabeça, da minha personalidade. Um cara que é muito correto, um cara muito organizado, ele odeia gente bagunceira. Então a pessoa bagunceira incomoda demais a ele. Mas isso é a sua filosofia. Às vezes, muitas das vezes a pessoa bagunceira é mais feliz e mais livre do que você, que ela não esquenta a cabeça para nada. E depois chega na hora de procurar, ela fica com uma doida procurando, mas quem surta, quem tem um infarto é o organizado, em viver do lado do bagunceiro. Mas isso é a filosofia, aí é a filosofia da pessoa, mas a palavra de Deus não se negocia, pecado não se negocia. O que Deus falou, ordenança de Deus, não há negociação com isso, não há meio termo. Então vamos continuar. As consequências que a gente leu lá no 19, de eu andar com a minha própria cabeça, é isso, ó. Tendo se tornar insensível, se entregar à dissolução com avidez, cometer toda sorte de impureza. Mas lá no 20 diz assim, ó, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Vamos começar a compreender isso. Quem é o velho homem? Quem é? Vamos ser sinceros. É aquele que se entrega à concupiscência. Alain, mas que palavra esquisita, concupiscência. Nada mais, nada menos que paixões da carne, desejos. Como é que eu sei se eu sou um novo homem ou se eu sou um velho homem? Se a minha vida é movida e levada pelas minhas paixões, logo eu ando num velho homem. Porque ele fala, despojeis. O que seria despojar? Abandonar, largar, deixar para trás. Isso não me serve mais. Então, de modo algum, agora, despojeis. Abandonei quem? Velho homem. Mas que velho homem é esse que você está falando? Quem é um homem velho? Não. É sua antiga natureza. Aquela que te leva a cometer tudo que a paixão te faz cometer. Tudo que o seu desejo carnal te faz cometer. Porque o cara, não, mas é muito mais forte. Entende? Se ali é um antro de tentação, o que você vai fazer? Não vai passar ali. Isso é fugir da tentação. Porque se você for tentado, a carne, ela na verdade é fraca. Mas é fraca porque ela não resiste à tentação. Então fuja da tentação. Então despojeis, abandoneis, deixar para trás. Se você é um cristão hoje, não cabe mais a vida do velho homem. Não serve para você.
O Espírito Santo tem uma nova vida para te dar. Ele tem algo totalmente especial para fazer por você. Ele tem planos que os teus olhos não viram, nem teus ouvidos ouviram, e que jamais subiu ao coração de um homem algum, mas Ele preparou para você. Então vamos começar a entender que as grandezas espirituais, ela não está baseada nas coisas da terra, mas eu preciso passar pela terra para ser aprovado. Entenda que na palavra de Deus diz que existe a porta estreita, e também existe a porta larga. Entretanto, a palavra me ensina e me diz assim: entrai, portanto, pela porta estreita. Ele me diz que há duas formas de eu escolher a minha vida. Ou eu vou pela porta estreita, ou eu vou pela porta larga. Mas ele me ordena uma só: entrai, portanto, pela porta estreita. Em nenhum momento a Bíblia diz que se despir do velho homem seria algo fácil. Lembra do jejum que a gente vai fazer? Tem que ser algo que nos custe. Sabe por quê? Isso revela o seu amor, isso revela a sua fé, isso revela a sua convicção. Porque se você não tem convicção de abandonar o novo homem, é porque de fato você ainda não creu em Jesus. Conseguiu compreender? Entenda, se a porta estreita é por onde eu quero entrar, quem é a porta que me leva a Deus? Jesus. Então eu vou dizer para você: andar com Jesus é estreito, mas é gratificante, porque através dele eu terei a vida eterna, através dele eu conhecerei o que é amor, através dele eu serei cheio dos dons espirituais de Deus, através dele eu verei milagres e maravilhas, através dele salvarei minha família, através dele eu terei prêmios inalcançáveis, incorruptíveis, que a traça e a ferrugem não pode destruir. Entenderam? A porta é estreita? É, mas o galardão é enorme, o prêmio é incontável. Vamos lá continuar no versículo 23. Não é isso? Isso. Lembrando, eu esqueci dessa última palavrinha. Segundo a concupiscência do engano. Alain, por que é concupiscência do engano? Porque suas paixões são passageiras. Você faz, logo cai no reconhecimento, logo se arrepende e fala: por que que eu fiz, Senhor? Porque é passageiro, é enganoso, ela se dissolve. Quando a pessoa anda pelo seu próprio pensamento, lá em Salmos 1, a Bíblia fala que é como a moinha que o vento espalha, não tem firmeza. Se você começar a andar pelo seu próprio pensamento, sobre sua própria filosofia, tendo sua própria religião, sua própria Bíblia, suas próprias questões, você será como uma moinha que o vento espalha. Mas se você andar, olha só, o caminho dos ímpios, você vai permanecer na congregação do justo, vai prevalecer junto ao justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Isso é um versículo bíblico, tá? Em Salmo 1. Então vamos começar a compreender o que Deus tem para nos dar. Agora sim, no 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Lá no 23 diz: e vos renoveis. Se fazer novo, de novo, e novo, e novo, e novo, e novo, e novo. E ele fala onde? No entendimento do Espírito. Alain, o que é isso? Isso é uma disciplinação. Alain, mas disciplinação? Uma disciplinação. Você todos os dias vai se disciplinar. Como eu vou me disciplinar? Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou crer no que eu leio. E logo a minha vida vai começar a mudar, porque eu estou dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Todos os dias eu vou me renovar. E eu vou renovar aonde? Aqui, ó, aqui. Sabe por quê, gente? Sabe por que hoje é tão difícil? Olha a velocidade das informações que recebemos. Desde o momento que você acorda, você pega o celular, é 1 milhão de notícias assim. Antes você tinha que comprar um jornal. Hoje em dia os jornais vêm tudo ali, ó, vários jornais, várias notícias. Você começa a sair, é velocidade de informação, é coisa, é curso, é gente que aconteceu aquilo, coisa. Então você começa a absorver tudo que não é bom para dentro de você. Por isso que é necessário se renovar no espírito. Tudo que é bom. Aí você chega em casa, não ora, não lê a Bíblia, não busca, não vê uma vida perdida, não se interessa em aplicar o Espírito Santo sobre a vida dela. Você vai começar a se tornar uma pessoa insensível às coisas de Deus. E o velho homem, meu irmão, ele é como aquele animal, aquele bicho que você não alimenta.
porque ele vai ficando fraquinho, ele não vai ter muita atitude sobre a tua vida não, porque você não o alimenta. Mas a partir do momento em que você começa a dar comida, começa a alimentar ele, ele vai ficando forte, e depois vai vencer você. O velho homem, ele tem essa característica, sabe por quê? A salvação, aquilo que Jesus faz pela tua vida, é até algo tremendo, sabe por quê, irmãos? Eu sei porque eu lido com discipulados, eu converso com discipulados, e eu sei, são pessoas que estão aceitando Jesus, muitos estão decidindo por Jesus, e o que acontece? Quando a gente anuncia Jesus, eu falo de Jesus para vocês, para um novo convertido. E eu falo que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Problemas de paixões, de concupiscência da carne. Eu vou dizer que Jesus vai resolver. E no início, com a empolgação, realmente às vezes se resolve. A pessoa nem pensa mais no pecado que cometia, nos laços que caía. Eu falo para o viciado, ó, você vai ter uma vida transformada, e ele acredita. Só que com o passar do decorrer da vida cristã, ele percebe que esses antigos pecados começam a querer voltar. Ele começa a tropeçar em coisas antigas. E nisso vai começando a bater nesse novo convertido uma tristeza. Eu não sirvo para ser crente porque eu não sou forte o suficiente. E aquilo começa a miná-lo, a destruir o seu coração, a acabar com a fé dele. Sabe por quê, meu irmão? Ele ainda não entendeu a salvação. A salvação não é algo que você vem, conquistou, está conquistado, pronto e acabou. A salvação é algo que anda ao seu lado, porque a garantia da sua salvação é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso paracleto, é aquele advogado, aquela pessoa que está te auxiliando. Então, no decorrer da caminhada, eu preciso manter o Espírito Santo ao meu lado, porque ele é o penhor da minha salvação. Ele é a garantia que eu serei salvo. O que é que vai determinar se eu vou para o céu ou não? A garantia da minha salvação. Não é se Jesus voltar, você estiver pecando, você vai para o inferno, você vai ficar na... Não. Se Jesus você voltar e você estiver pecando, a garantia da tua salvação é o Espírito Santo. Se ainda o Espírito Santo estiver dentro da sua vida, dentro do teu coração, você pode ter certeza que Jesus vai te resgatar, porque Ele é a garantia da tua salvação. Aí as pessoas, os novos convertidos, às vezes passam por essas questões, porque ele pensa assim, se eu estou em Jesus hoje, se eu cometi um pecado agora, eu estou no inferno, eu não estou mais salvo. Mas ele começa a achar que é algo assim, agora tu está salvo, agora tu não está salvo, agora tu está salvo, e não é assim. O que entende? Deus, ele te salva. A salvação, ela vem para te livrar da culpa do pecado. Ele pagou essa culpa do pecado por você, ele te redimiu. Ele te trouxe a redenção. Lembra daquela quarta-feira que eu preguei aqui, falando a respeito da redenção? Te deu a redenção, ele pagou por você. Então ele te livrou da culpa do pecado. E agora, no momento, isso foi no passado, quando você aceitou. E agora que você anda em Cristo, ele te livra da influência do pecado. Ou seja, aquele pecado que te influenciava tão fortemente, por você ter o Espírito Santo e andar na palavra, se mantendo em oração, esse pecado já não é tão forte na tua vida. Logo você está livre da influência, olha o que eu estou dizendo, influência, sugestões, conselhos do pecado. Sabe por quê? Toda vez que você vai pecar, você tem aqueles 30 segundos de consciência. Deus, ele te dá um tempo para que você raciocine, se vai fazer ou não. Eu estou mentindo? É verdade ou é mentira? Você não tem um período da consciência antes do pecado? É o Espírito Santo. Você não faz pelo instinto mais, você decide pecar, porque agora você conhece a verdade. Entenderam? Agora eu decido. Antes eu era movido pelas minhas paixões, agora eu sou movido pela minha decisão. O Espírito Santo me avisa e eu decido dar ouvidos ou não. Entendeu como é que funciona? Agora a influência do pecado é mais fraca sobre a minha vida, porque eu estou me revestindo, colocando o novo homem dentro de mim. O novo homem, ele não vai entrar da noite para o dia. É como a luz da aurora, que vai brilhando devagar, né, Regis? Até que seja um dia perfeito. Assim é o novo homem na tua vida. É como a luz da aurora. Todos os dias eu vou praticando, todos os dias eu vou me revestindo, todos os dias eu vou sendo cheio, todos os dias eu vou mudando o meu pensamento, mudando a minha atitude. Tudo que eu faço vai ser transformado do novo homem. Lá no versículo 24 diz, e vos revistais do novo homem, porque ele foi o quê? Criado segundo Deus. O que isso quer dizer? Esse novo homem que está na tua vida, que você hoje tem, que o Espírito Santo te forneceu, é criado segundo Deus. Sabe o que isso quer dizer, segundo? É conforme, a maneira, de acordo com Deus.
Segundo Deus, a maneira de Deus. Um homem criado à maneira de Deus. Segundo Deus, conforme o pensamento de Deus. Aí você vai ler logo em seguida. Em justiça, retidão, procedentes da verdade. Que verdade é essa? Palavra. Tem como eu andar de uma situação oposta a isso? Não. Tua vida não tem mais regresso, porque agora você é conhecedor da verdade. Agora você é um novo homem. O velho homem já não cabe mais na tua vida, ele é oposto. Ele não cabe mais a você. Ele te levará para um outro caminho, que não é o da salvação. Olha que forte. Aí lá no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao de... Olha só, quando eu falo mentira, quando eu me iro, eu estou dando lugar a quem? Alain, mas a Bíblia às vezes fala de ira, a Bíblia às vezes fala de raiva, o que ele fala de mágoa, e vamos acabar entrando nisso, porque nesse capítulo fala a respeito disso. Mas como eu posso irar e não pecar? Ele não está dizendo que não é pecado, mas ele está falando, olha só, não se ponha o sol sobre a tua ira. O que ele está falando? Não alimente isso. Quando é que a diferença da raiva? Raiva, e que no caso aqui entrou, acaba como ira, né? Mas vamos botar uma raiva. Eu tropecei, eu fiquei com raiva, eu reclamei, às vezes tem pessoas que já tinham o hábito de xingar, solta um palavrão, ih, voltou o velho homem, soltei um palavrão. Tem gente que fica com raiva, isso é uma raiva, você ficou com raiva porque ninguém fica feliz de dar uma topada, principalmente no mindinho, o que fica na ponta de lá, esse dói demais, e você chora, está com raiva que deu uma topada, é um exemplo. Aí seria o quê? Uma ira, uma raiva mais perigosa. É aquela que te faz reagir violentamente. Você deu uma topada, que droga, que raiva, aí pega o negócio e joga longe. Te fez reagir violentamente. Mas depois que tu joga aquilo, logo passa, e você às vezes até dá risada daquilo que se passou. E a mágoa, e o ódio? É aquilo que você fica remoendo. Que o sol se põe sobre a tua ira. Aquilo que você vai alimentando. E eu tenho certeza que não tem crente assim. Não tem crente, disso eu não esqueço. Irmão, se essa palavra fica na tua boca, tire ela agora, disso eu não esqueço. Aquilo, ele fez, eu não esqueço, é vivo como hoje na minha mente aquilo, que ele falou para mim. Aquilo que eu ia pegar ele na curva, eu sabia que ia chegar o meu dia, entendeu? Cuidado com isso. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não alimente, não comece a tratar como um mascotinho. Não, tem gente que faz isso com a tristeza, por isso entra na depressão, gosta de viver aquela melancolia. Meu irmão, isso vai te levar para o buraco, vai te levar ao suicídio, isso vai te levar para o fundo do poço. Deus fala que você não deve viver assim, dessa forma. Tem gente que acredita tanto na própria mentira, que não mente de brincadeira não, assim, porque ele já acredita que aquilo é verdade. E se você falar para ele que é mentira, ele quer te bater. Então, esse tipo de vida já não nos cabe mais. Não está mais na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Aí, olha só as instruções e os conselhos. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O que ele quer dizer? Que quem furta não gosta de trabalhar? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como que acudir ao necessitado. Aí isso deve ser doído para aqueles que gostam de roubar. Sabe por quê? Ele fala para tu trabalhar, mas não é para tu comprar nada para você não, é para tu ter com que acudir o necessitado. Agora que tu tem, ajuda aquele lá. Vida cristã, meu irmão, levanta a mão e dá um glória. Agora que tu tem, ajuda o que não tem. Ele para que possa acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem crente que quando chega, já vem fulano, aí fica aqueles assuntos já. Na boca do cara só sai palavra torpe. E palavra torpe, gente, sabe que o que Deus ele odeia. E a pessoa pensa que torpe é piadinha suja, palavrão. Isso é muito superficial, irmão. No nosso dicionário fala tudo que é vil, todo tipo de baixeza. Isso é no nosso dicionário. Mas no dicionário divino,
A palavra torpeza, o que age com torpeza, o que fala com torpeza, ele é aquele vilão, o que fala de forma de vilão mesmo, de inimigo. É aquele que te oferece o que é pecado, o jeitinho brasileiro. Isso é agir com torpeza e ninguém se liga. Os gatilhozinhos, isso é agir com torpeza. Deus odeia os que agem com torpeza, os que falam com torpeza, o que leva o seu irmão a agir com torpeza, com palavrinhas, com piadinhas. Deus odeia isso. Se você começar a buscar lá, você vai ver que tem uma parte dessa palavra, da torpeza, que fala que é o que age como inimigo. Eu me faço de amigo, mas eu ajo como inimigo. Eu fico implantando a dissensão, eu fico implantando a porfia, eu falo palavras que vai trazer burburinho, agitação dentro da igreja, agitação entre o grupo. Isso é agir com torpeza. E as pessoas ficam muito ligadas nas palavras palavrão. Isso é só a ponta do iceberg, meu irmão. É uma das coisas, mas é só a ponta do iceberg. Tem muito mais no profundo. E é isso que incomoda a Deus. Aí ele fala assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Por que ele diria isso? Porque tem gente que abre a boca só para botar o irmão para baixo. Eu vou tentar, não leva jeito para isso. Você não. E só fala coisas ruins, que não anima, que não levanta, que não dá ânimo. Ele está falando para você, quando falar palavras que edifiquem, palavra que construa, porque a base nós já temos, que é Jesus Cristo. Construir agora ficou muito mais fácil. Às vezes as pessoas não têm noção do que quando ele coloca a construção, do que está envolvido, mas existem elementos importantíssimos. Não é em qualquer terreno que eu posso construir. Mas se eu for construir um terreno mais instável, eu preciso tomar o quê? Atitudes para isso. Então eu não vou falar com o meu irmão de qualquer maneira, porque às vezes o coração, aquela terra ali, do coração do irmão, não é uma terra tão firme. Então eu preciso calçar a terra dele para que fique firme, para que eu possa falar algo. E tem gente que sai jogando. Entenderam? Então eu não posso sair jogando. Às vezes eu já tenho uma maturidade cristã, que muitas vezes o meu irmão não tem. E sabe qual é o pior? Não é quem faz isso inocentemente. O pior é quem faz com a malícia. Deus, ele odeia a malícia. A pessoa que faz fingindo que é bonzinho, mas o coração é perverso. Eu ajo com uma forma que eu sou legal, mas o meu coração é mau. Deus, ele está de olho nisso. Então vamos começar a compreender o que Deus fala a respeito. E lá no 29, no 30, e não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando ele fala, não entristeçai o Espírito Santo, eu nem preciso dizer como. Preciso? Como que a gente entristece o Espírito Santo? Tornando o velho homem. Simples. Alain, mas o que é o velho homem? Aquele que me faz absorver todas as paixões. Tudo que é paixão, tudo que é pecado, tudo. Quando eu torno o velho homem, eu entristeço quem? O Espírito Santo fala, mas você está jogando fora isso que eu te dei, olha que eu estou te dando. E você não quer, tu está rejeitando. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Como eu falei numa das pregações, o selo é poderoso, mas é sensível. O que seria um selo? Sinal de autoridade, de uma propriedade. Vamos supor, uma autoridade tinha uma propriedade. Eu vou escrever uma carta, eu sou o rei. Eles escreviam a carta, pegavam o selo com a cera no anel e selava aquela carta. Quem é que poderia abrir aquela carta? Somente o endereçado, a pessoa a quem eu enderecei aquela carta, porque eu estou dizendo que aquele ali tem o selo real. Ai de quem romper aquele selo. E o selo era feito de quê? Cera. E cera é algo frágil ou algo rígido, ou algo forte? É algo frágil. Então eu digo, esse selo, ele é frágil, porém poderoso. Ele é poderoso porque ele fala, Satanás, esse é meu. Aí sabe o que Satanás faz? Ele vai investir dia e noite para que Raniel torne ao velho homem. Aí você fala, eu não sirvo para ser crente, mas serve para andar no mundo na mão de Satanás? Eu não consigo compreender. Hoje você tem a liberdade, mas prefere andar na escravidão. Eu não vejo ninguém com tanta raiva do diabo a ponto, agora eu saio do mundo, agora eu vou para a igreja, porque Satanás me magoou. Mas se o irmão Alex aqui na frente fala qualquer coisa, eu não vou mais para o ensaio, porque o Alex falou desse jeito comigo lá no ensaio. Eu não vejo isso acontecer do lado oposto.
Satanás me deu uma rasteira, ele vai ver só. Vou orar dia e noite, jejuar 21 dias sem parar. Vou ficar fraco, mas poderoso. Não vejo isso acontecer. Eu totalmente... Olha, eu estou fraco hoje, mas amanhã, semana que vem, eu volto mais forte, com a força em dobro. Não, a gente só gosta de se entregar, eu entreguei. E a gente esquece que o mais poderoso de tudo está em nossas vidas. Ele habita em nós, que é o Espírito Santo. Ele não te visita, ele habita em você. Mas a gente prefere ser fraco. Imagina Deus olhando as nossas atitudes assim. Como é que deve ser confuso para ele, aquela coisa assim. Não faz sentido, gente, que esse povo arruma. Eles fazem o mais difícil. E é verdade, nós fazemos o mais difícil. Aí fala, não entristeçai o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Olha que lindo. O dia do pagamento, o dia da redenção, o dia da liberdade. Para quem não sabe, a redenção era redimir, era o dinheiro que se pagava pelos escravos. E diferente dos navios negreiros, naquela época os escravos não eram assim, vamos pegar os negros, capturar e levar para vender. Era quando eu tinha uma dívida muito alta, aí os credores vinham, batiam na minha casa, levavam meus filhos como escravo para pagar a dívida. Então, quando alguém vinha e pagava essa dívida e me tirava de escravo, ele me remia, pagou a minha dívida, me salvou. Foi o que Jesus fez por você. O pecado te levou escravo, te fez estar endividado, mas o sangue de Jesus, o amor de Jesus, ele te resgatou, ele pagou o preço por você e te tirou das garras de Satanás e os trouxe para a maravilhosa luz. Vocês conseguem compreender o que o Espírito Santo está falando? Portanto, a partir de hoje eu entendo, e não entristeçai o Espírito de Deus. Vamos continuar a entender. Lá no 32, o que ele diz? Não, no 31, olha o que ele fala. Longe de vós toda amargura, cólera e ira. Lembra do exemplo que eu dei lá atrás, da amargura, cólera e ira? As diferenças de raiva? É exatamente isso. Porque fica esquisito, né? Parece que está falando sinônimos, mas só para o português. Na língua original deles não são sinônimos, são sentimentos diversos, diferentes. Para o português, quando vem, parece que é tudo sinônimo. Ira, cólera e amargura. Mas não é. A amargura seria como se fosse o ódio, aquilo que tu alimenta, que tu guarda aqui, ó. A ira é aquilo que eu falo, a raiva. A cólera seria aquilo que te faz reagir. Que tu não dura muito, mas você reage. E dele fala, longe, para longe de você. Como é que tem que andar o novo homem? Longe disso, longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Lá no 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que tremendo isso, agora ficou difícil. Sabe por que ficou difícil? Olha quem é o padrão. Como quem? De acordo com quem? Como Deus vos perdoou. Deus deu o máximo de si para perdoar. O máximo que ele tinha. Quem era o máximo de Deus? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele deu o máximo de si, o Filho unigênito. Ele tirou a sua semelhança, aquele que era igual, aquilo que é mesma essência. Nós somos essência semelhante a Deus, que se parece, que chega ali perto, mas Jesus é a mesma essência de Deus. Deus tirou o máximo que ele tinha e entregou para sofrer, para morrer, para sentir dor, para subir a cruz do Calvário, derramar o seu sangue pelo pecador, por aquele que transgrediu, por aquele que ele sabia que ia pecar amanhã de novo, por você. E ele fez isso, ele deu o que ele tinha de máximo. E agora, como é que tu tem que perdoar seu irmão? Adivinha? No amor do tipo de Deus. Mas ele vai fazer de novo, não interessa, Deus manda perdoar. É duro, gente. Mas perdoa. Quem perdoa não sai perdendo. Quem perdoa não sai perdendo. Perdoa. Então, olha que Jesus ele vai falando. Aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Opa! Mas como eu posso, Alain, ser imitador de Deus? Deus é supremo, é transcendente. Calma, devagar. Lá em cima, lá quando a gente leu no 23,
Que ele diz assim, ó, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Você já é imitador de Deus. Se você andar em justiça, em retidão e procedendo da verdade, se você proceder daqui de dentro, você já é um imitador de Deus. Alain, mas isso fica muito complicado. Verdade, fica muito complicado. Mas qual é o segredo de Jesus? Qual é o segredo de Deus? A gente vai ler. Olha o segredo. Como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. Como eu vou conseguir fazer isso? Em amor. Sem amor eu não consigo, sem amor não dá. Eu não consigo perdoar se eu não amar. Eu não consigo curar uma pessoa se não for por amor. Eu não consigo ir lá e levantar a mão para libertar alguém se não for por amor. Eu não levanto de madrugada para orar pelos meus filhos se não for por amor. Eu não levanto para buscar a Deus se eu não o amar. Sem o amor vocês não poderão fazer nada, porque o amor motivou a Deus, o amor motivou a Jesus Cristo e o amor vai motivar vocês. Mas hoje temos nos tornado pessoas amantes de nós mesmos, para as nossas coisas, para a minha casa, para o meu umbigo. E Deus ele fala, olha, é o amor que te sustenta. Hoje as pessoas se casam pensando em ser felizes, vão se amar e as coisas vão caminhar. Porque se cada um puxar a corda por um lado, não vai o quê? Porque o ser humano é interesseiro, isso é óbvio. O ser humano é o quê? Interesse. Não é interesse? O ser humano não gosta de buscar o interesse? Por que o ser humano trabalha? Para receber o seu salário, para ganhar dinheiro. Tudo que o ser humano faz é por uma recompensa. Quando você entrar num casamento pensando dessa forma, você vai casar pensando em quê? Em ser feliz. E o casamento tem o quê no casamento? Luta, dificuldade. Vocês vão aprender a caminhar juntos, a batalhar junto, a batalhar pelo arroz, a batalhar pelo feijão, a batalhar pela construção, pela obra. Vão batalhar pelo amor de um ao outro. E se vocês não deixar, mesmo que vocês não se entendam, mas vocês têm, o amor vai sustentar. Mesmo na falta do entendimento, mesmo que vocês não se entendam, no momento em que vocês não se entender, quem é que vai sustentar vocês? O amor. Quando eu não entendo a ação de Deus na minha vida, o que me sustenta? O amor. Alain, eu estou passando uma prova, eu não sei porque Deus não é Deus de ficar te explicando por que está fazendo na tua vida, não, Ele só faz e pronto. E você está vivendo aquilo e fala assim, eu não estou entendendo. Sabe o que te mantém firme? A fé e o amor. Você ama a Deus, você acredita que Deus é o melhor da sua vida. Então isso sustenta você. O que vai te sustentar na casa de Deus? O amor a Deus. Por isso que tem crente que sai porque o irmão falou atravessado com ele, eu vou sair da igreja. Porque ele não está ali pelo amor a Deus. Ele está ali porque ele gosta do convívio, da social. Então se a social já não está mais me agradando, eu saio. Amor, amor e amor. O que motivou a Deus, o que motivou Jesus e o que motivará você. Eu serei um novo homem. Porque eu sou um novo homem porque eu amo a Deus. Porque eu amo aquilo que Deus fez em mim. Você é selado, garantido pelo Espírito Santo. Eu vou ser salvo? Com certeza eu vou ser salvo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a garantia da salvação. Então essa dúvida não vai vir mais sobre a tua vida. Se você está na dúvida se eu sou salvo ou não, vá buscar o Espírito Santo. Busca Ele. Chegou o tempo da gente buscar dons espirituais, profetas, vasos, pessoas para se levantar e fazer a obra e o reino crescer. É por quê? Porque vocês vão ser pessoas poderosas e admiradas onde quer que vão? Não, porque vocês amam quem está lá fora sofrendo. A tua motivação é o amor. Lembra que enquanto você está aqui com a tua família, feliz, existem pais que estão chorando pela filha que está se prostituindo. Enquanto você está aqui feliz com a tua família, abraçado, você não pode esquecer que tem pais que hoje choram porque sabe que o teu filho está numa favela se drogando. Outro não sabe nem se já dorme na espera de alguém bater na porta, olha, matar o seu filho. É uma realidade que nós vivemos no Rio de Janeiro ou não é? Tem pais que vai para a cama pensando na hora que alguém vai bater na porta dele para anunciar que mataram o filho dele. Porque por mais que ele deu conselho, por mais que ele falou, o filho não escuta, anda pelos seus próprios conselhos. Aí você fala, mas que terrível é essa atitude, Alain, que terrível é isso. Entenda, se você começa a andar pelos seus próprios conselhos, pelas suas próprias atitudes, pela sua própria filosofia, você está fazendo a mesma coisa com Deus. Porque por mais que Ele te instrua, por mais que Ele fala, você ainda insiste em ir para o caminho da perdição.
Só que eis o tempo da gente falar para o Espírito Santo: olha, Espírito, eu não quero mais te entristecer. Olha, Espírito, eu tomo posse desse selo poderoso que o Senhor me deu. Olha, Espírito Santo de Deus, a partir de agora eu serei um profeta na tua casa. A partir de agora eu lutarei pelos dons de curar. Eu falarei em línguas. Espírito Santo, eu serei um vaso cheio de ti. E onde quer que eu passar, o teu evangelho será anunciado, pessoas serão salvas, e as pessoas que olharem para mim não verão mais a mim, mas verão a tua presença na minha vida. Eis a hora de despertar, irmão, de se erguer e levantar, porque o tempo continua passando, a vinda está próxima. Deus tem pressa em realizar. Ouça o que tem se passado nesses dias, o tema da superação, tudo que vem acontecendo do ano novo para cá. Isso mostra pressa em Deus para trabalhar. Deus quer pressa, Deus quer que você trabalhe, mas não é trabalhar limpando o banco de igreja, não, que não seja importante. Ele quer que você trabalhe para o reino, salvando vidas, evangelizando. Comece a pensar, ano passado, quantas vidas você trouxe? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Comece a pensar que para cada pessoa que eu livro do inferno, aquela pessoa livra outra, que livra outra, que livra outra, que livra outra. Em pouco tempo não haverá mais banco vazio nessa igreja. Mas eu conseguirei fazer isso só pela tarefa? Não. Eu só conseguirei fazer isso porque na minha vida existe o amor de Deus. O amor de Deus, quando Ele começa a habitar em minha vida, Ele muda o meu pensamento, muda a minha trajetória, muda o meu alvo. Hoje a gente está muito focado nos alvos materiais, nos alvos da carne, nos alvos da casa. Mas o Espírito Santo está dizendo: olhe para o alvo que é eterno. Aquilo que ninguém vai roubar, o ladrão não pode roubar de você. A traça não vai comer, nem o ferrugem corroer. Eu não sei quando foi a última vez que você pediu ao Espírito Santo dons espirituais. Eu não sei qual foi a última vez que você falou para o Espírito Santo, eu te amo. Porque às vezes o velho homem está tão forte na nossa vida, que a gente não consegue nem dobrar o joelho para orar. Muitas vezes você está aí sentado nesse banco, pensando em desistir da vida cristã, que você está achando que a vida cristã não é para você. Meu irmão, Jesus Cristo veio para salvar o mundo, e você está incluído. Ele veio para salvar você. Quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi para que você não perecesse. Essa salvação é para todos. Então quando Ele olha para você, por mais que Ele olhe para um corpo inteiro, que somos membros de um corpo, Ele olha para você de maneira individual. Sabe por quê, meu irmão? Se você não tratar da unha encravada do seu dedinho mindinho, ela vai te incomodar para onde quer que você vai. E Jesus, Deus, Ele se incomoda com cada vida que se perde, Ele se incomoda com a tua também. Comece a notar se você está ouvindo a voz de Deus ou não. Alain, eu estou num estado que eu acho que eu já me tornei insensível à voz do meu Espírito. Tornai-vos, pois, lembra da última mensagem? Tornai-vos, pois, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Hoje é o dia de você falar: Espírito Santo de Deus, não quero mais te entristecer. Aleluias, glórias, 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 glórias. A oração, ela não tem que ser bonita, a oração tem que ser verdadeira, tem que ser de coração. Não procure palavras para amenizar a tua atitude, porque Deus já conhece a tua atitude. Deus sabe o que você fez, sabe do teu coração. E Ele só está esperando uma palavra: me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Espírito Santo de Deus, aí está a sua igreja, seus pensamentos e seus corações. Tu és Deus que batiza com fogo, Tu és Deus que consome pecado, Tu és Deus que organiza a vida e põe tudo em seu lugar, ó Pai. E nós temos a certeza que quando esse vento do Espírito soprar, tudo vai tornar ao seu lugar, tudo vai ser restituído. O velho homem vai morrer e o novo homem renascerá. Ele saberá que terá que andar segundo a tua presença, porque antes mesmo de Ele escolher a ti, tu já escolheste a Ele. Oh Espírito Santo de Deus, toca no íntimo, que seja, Senhor Deus, como aqueles homens no caminho de Emaús, que sentiam o coração arder. Eu não sei quanto tempo teu coração não arde, mas hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de colocar o teu coração no altar, como uma oferta ao Senhor. Quando Elias foi ali derrubar a Jezabel com os seus profetas, com os 400 profetas de Baal,
Imagina só, foi se levantado ali um holocausto, e o holocausto é feito para queimar, e jogaram lenha, e aqueles homens ficaram orando para que aquele holocausto queimasse, e aquele holocausto não queimou. E Elias, quando ele chegou lá, ele falou para aquela mulher assim: olha, coloque aí, para aqueles homens assim, jogue água. Meu irmão, às vezes o teu coração é um holocausto pronto para queimar, mas está encharcado de água. Não há o que faça isso pegar fogo. A palavra de Deus já não arde mais no teu coração. A sensação que tu tem é isso. Mas quando você clama ao Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, virá um fogo tão poderoso, um fogo tão ardente, que consumirá água e queimará o holocausto, e a sua oferta subirá como adoração a Deus, como incenso suave às suas narinas, porque aí há quebrantamento, aí há um coração arrependido, um coração que busca uma nova vida e um novo homem. Hoje é dia de sentir o Espírito Santo transformar a tua vida. Alain, já tem muito tempo que eu não falo em línguas. Hoje é tempo de você buscar vaso. Ei, vaso, Deus quer agir na tua vida, vaso. Jesus cumpriu o compromisso dele de te salvar. Hoje, Deus, é o nosso compromisso em te seguir, é o nosso compromisso em ser como o Senhor, amar como o Senhor nos amou, andar como o Senhor nos ensinou. Não nos deixe, Senhor Deus, andarmos para longe da Tua presença. Não nos deixe te deixar. Não nos deixe esquecer dos Seus estatutos, dos Seus juízos, das Suas promessas. Não nos deixe desesperançosos. Não nos deixe ouvir as mentiras do inimigo, porque o Senhor é a palavra da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos dá uma nova vida, Deus. E nós buscamos. Desça, Deus, com teu fogo, desça com teu fogo, queime os corações, queime as mentes, queime os pecados, traga de volta, liberta, Deus, tira os agrilhões, as algemas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda amargura, toda ira, toda raiva, seja jogado por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glórias, oh, glórias, desça, 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 Deus, com teu fogo, desça com teu fogo. Não é por nós, mas é para ti. Os dons não é para nós, é para o Senhor. Derrama, derrama, derrama. Os dons não são para nós, é para ti. É para a tua obra, para o teu caminho. É para o Senhor Jesus Cristo alcançarmos e avançarmos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus.